Câmara dos Deputados deve votar hoje a medida provisória da liberdade econômica. O texto aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro autoriza trabalho aos domingos e agiliza a abertura de pequenos negócios. E você vai ver também. Bolsonaro anuncia fim de radares móveis no país a partir da semana que vem. Aquecimento global. A emissão de gases de efeito estufa na atmosfera atinge novo recorde histórico em 2018. Homem mata mulher e fere outra em Sydney, na Austrália. As vítimas foram atacadas com uma faca pelo agressor. Câmara dos Deputados deve votar hoje a medida provisória da liberdade econômica. O texto aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro autoriza trabalho aos domingos e agiliza a abertura de pequenos negócios. E você vai ver também. Bolsonaro anuncia fim de radares móveis no país a partir da semana que vem. Aquecimento global. A emissão de gases de efeito estufa na atmosfera atinge novo recorde histórico em 2018. Homem mata mulher e fere outra em Sydney, na Austrália. As vítimas foram atacadas com uma faca pelo agressor. As chuvas não dão trégua na Índia. Cerca de 1 milhão de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas. Tudo isso e muito mais agora na edição de 1 da tarde. Olá, tudo bem com você? Uma boa tarde, estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa tarde para você nesta terça-feira, dia 13 de agosto de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais da internet. Destaque do portal UOL. Rapaz joga BMW em Rio após não ganhar Jaguar dos pais de aniversário. Parece uma birra de gente mimada, mas é um pouco mais grave. O caso aconteceu na Índia e, segundo a polícia, o rapaz de 18 anos tem problemas mentais e atualmente está em tratamento. Até por isso, a polícia não registrou nenhuma acusação contra o jovem, que assustou as pessoas que acompanharam a cena de perto. Agora, arriscar a vida por causa de um carro? De olho agora no portal R7, avião é transportado por ruas de Belo Horizonte e a lataria se solta. Gente, essa bela carcaça estava sendo levada do aeroporto da Pampulha para uma oficina de restauração. Bom, agora o restauro será mais que necessário, né? O engraçado é que essa aeronave aí se desprendeu do guincho e o condutor fez um barulhão, assustou o bairro todo e deixou esse bichão sem asas pela rua mesmo. O acidente, ainda bem, não causou estragos nem deixou feridos. Para fechar, notícia do site da revista Galileu. Olha só que orgulho! Estudantes brasileiros criam filtro de água que pode ajudar astronautas. Essa garotada aí do Instituto Federal de Santa Catarina teve o seu experimento enviado à Estação Espacial Internacional em um foguete da SpaceX. Acha pouco? Eles são todos do ensino médio com idades entre 17 e 18 anos. A invenção dos alunos tem funcionamento baseado no tradicional filtro de barro brasileiro. Ele também tem o carvão ativado como agente filtrante. E como no espaço a gravidade é bem mais baixa do que na Terra, foi preciso adaptar o mecanismo. Palmas para essa meninada! E a Câmara dos Deputados deve votar hoje a medida provisória da liberdade econômica. O texto apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro foi feito para destravar o ambiente de negócios do Brasil.
A medida provisória impõe restrições ao poder de regulação que o Estado tem, cria direitos de liberdade econômica e regula a atuação do Fisco Federal. A proposta também tenta diminuir regras que dificultam a entrada de novos competidores no mercado. Os principais pontos da MP são o fim da exigência de autorização prévia para abrir empresa de baixo risco, a liberação do trabalho aos domingos e feriados, assim como o fim do pagamento em dobro nesses dias, se a folga for durante a semana. Somos servidores públicos, nós estamos aqui para servir a população. E não para dar ordem à população ou deixar ou não a pessoa trabalhar. Segundo o governo, o objetivo das mudanças é facilitar os negócios e reduzir a burocracia. Pelas contas do Executivo, a medida ajudaria a criar até 4 milhões de novos empregos em 10 anos. A MP saiu do Palácio do Planalto com 19 artigos. No Congresso, o texto aprovado numa comissão mista ficou com 53. O relator, deputado Jerônimo Guergen, e o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, se reuniram para tentar afinar o texto com a equipe econômica e retirar as inconstitucionalidades do projeto. Eles já simplificaram a proposta, deixando com 22 artigos, mas o texto ainda pode mudar. Itens podem voltar e itens podem sair ainda do texto e até mesmo em plenário através dos destaques. E um dos pontos que ainda gera discussão é o trabalho aos domingos. Se não for aprovado até o próximo dia 27, o projeto perde a validade. E o governo arrecadou 148 milhões de reais com o leilão de 3 áreas portuárias. Foram leiloadas 2 áreas no Porto de Santos, em São Paulo, e uma área no Porto de Paranaguá, no Paraná. Os terminais em Santos são destinadas às movimentações de granéis líquidos, combustíveis, fertilizantes e sal. No Porto de Paranaguá, a área é destinada à movimentação de carga geral, especialmente papel e celulose. A previsão de investimentos é de cerca de 420 milhões de reais durante os 25 anos de arrendamento dos 3 terminais. O Supremo Tribunal Federal deu permissão para que o doleiro dos doleiros falte ao depoimento na CPI do BNDES. Dario Messer tem liberdade para decidir se vai ou não ao compromisso marcado para esta tarde. A autorização foi dada pelo ministro do STF, Celso de Mello, e atende a um pedido da defesa do doleiro. Dessa forma, Dario Messer não é obrigado a ir à sessão da CPI do BNDES, para a qual foi convocado na Câmara dos Deputados. Se Messer for, ele também tem o direito de permanecer em silêncio, além de poder se consultar com seus advogados reservadamente durante a reunião. Na semana passada, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovou a convocação. Messer foi preso no fim do mês de julho na Operação Lava Jato, depois de passar mais de um ano foragido. O presidente da CPI, deputado Vanderlei Macris, afirmou que, de acordo com o Ministério Público, Messer criou uma complexa rede de lavagem de dinheiro para a prática de crimes, que podem ter ligação com a investigação da comissão. Messer é alvo de ao menos 3 ações penais, que apuram um bilionário esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas entre 2007 e 2017. E a defesa do ex-presidente Lula apresentou um habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal pedindo as conversas vazadas, divulgadas pelo site da Intercept, apreendidas na Operação Spoofing. A força-tarefa da Lava Jato teve acesso ao material captado por hackers presos na operação. Nelas, o ex-juiz Sérgio Moro, o coordenador da Força-Tarefa Deltan Dallagnol e procuradores trocam instruções e suspeitas relativas aos processos que resultaram na prisão de Lula e de outros acusados. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, requisitou à Justiça todo o material apreendido com os hackers. O advogado Cristiano Zanin argumenta que provas, mesmo que ilícitas, podem ser usadas na defesa de acusados. E a polícia de Curitiba identificou 7 suspeitos que agrediram moradores de rua depois de um jogo de futebol. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. Entre os 7 suspeitos, 2 são adolescentes e fazem parte da torcida organizada do Atlético Paranaense. O grupo protagonizou as cenas de violência no dia 14 de julho. Os agressores atacaram 3 moradores de rua porque se sentiram ofendidos com gritos de guerra do time rival. Os criminosos identificados ainda não foram presos.
8 pessoas se machucaram hoje, entre elas uma grávida. Foi durante uma perseguição policial no Rio de Janeiro. A polícia contou que 4 homens armados assaltavam motoristas na linha vermelha, na altura de Vigário Geral. Os agentes viram e foram atrás. Depois do confronto, o carro dos criminosos capotou e atingiu 3 carros onde estavam as vítimas. Por sorte, os ferimentos foram leves. Apenas um ladrão foi preso. O pequeno Nicolas Domingos Martins, de 3 anos, ainda está internado, mas avisou todo mundo que está passando bem. Ele ficou cerca de 4 horas com a mãe debaixo dos escombros da casa deles. O imóvel desabou ontem de manhã no Rio de Janeiro. A mãe do menino, Rayane Silva Martins, de 21 anos, conseguiu pedir ajuda por uma mensagem de áudio. A prefeitura interditou 6 casas e demoliu outras 4. Em Ponta Grossa, no Paraná, 3 pessoas morreram depois que um caminhão desgovernado atingiu a casa onde estavam. O homem de 51 anos teria corrido para avisar a mulher de 28 que estava com um bebê de 8 meses. Os parentes acreditam que não deu tempo dos 3 saírem. A polícia investiga o acidente e já sabe que o motorista não estava embriagado. Hoje de manhã, a Polícia Civil do Distrito Federal começou uma operação em vários estados atrás de integrantes de uma facção criminosa. Os procurados são suspeitos de ter assassinado pelo menos 30 pessoas na capital federal nos últimos 6 anos. De acordo com a polícia, além da disputa por território, os criminosos vingavam as mortes de seus parceiros. Em Belo Horizonte, a Polícia Federal apreendeu cerca de R$60 mil divididos entre notas e moedas estrangeiras no apartamento do ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro estava dividido em libra esterlina, euro, dólar e real. Pimentel teria recebido a quantia na campanha ao governo em 2014 da empreiteira OAS. Em troca do pagamento, Pimentel teria conseguido indicar a empresa em obras no Uruguai quando ainda era ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior, no governo de Dilma Rousseff. A defesa afirmou que o valor apreendido pela Polícia Federal é de R$30 mil e já foram declarados no imposto de renda do ex-governador de Minas. E veja a seguir, aquecimento global, a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera atinge novo recorde histórico em 2018. Homem mata mulher e fere outra em Sydney, na Austrália. As vítimas foram atacadas com uma faca pelo agressor. É daqui a pouco, nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta, 1h18 e centenas de cientistas participaram de um estudo nos Estados Unidos que traz um alerta para o mundo todo. O planeta Terra bateu um novo recorde na emissão de gases de efeito estufa e com isso as temperaturas ficam cada ano mais quentes. O relatório anual Estado do Clima revelou que a emissão de gases como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso aumentou e, combinados com outros gases, já tem um efeito de aquecimento 43% maior do que em 1990. O estudo foi feito por centenas de cientistas e traz os principais fenômenos climáticos registrados pelo mundo em 2018. Os últimos 4 anos foram os mais quentes em mais de um século. O boletim da Sociedade Americana de Meteorologia ainda diz que todos os anos, desde o início do século XXI, têm sido mais quentes do que a média entre 1981 e 2010. Essa é a 29ª edição do relatório, que é uma espécie de raio-x do clima no mundo, e registra os eventos particulares que acontecem a cada ano. Em 2017, as emissões brasileiras caíram mais de 2%, graças ao reforço da fiscalização no combate ao desmatamento da Amazônia. Ainda assim, o Brasil era o 7º país do mundo que mais contribuía para o aquecimento global. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que até semana que vem vai acabar com os radares móveis nas estradas do país. Estou com uma briga juntamente com o Tarcísio na justiça para acabarmos com os pardais no Brasil.
essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui nessa nação. É uma roubalheira, essa é a verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil. Essa covardia de ficar num decidão, no final de um retão, alguém atrás do mar para multar vocês, não existirá mais. A Polícia Federal de Mato Grosso do Sul apreendeu no primeiro semestre deste ano 5 toneladas de cocaína. Os números correspondem ao dobro de apreensões do ano passado inteiro. De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Federal, nos 7 primeiros meses deste ano foram apreendidas 5 toneladas de cocaína, quase o dobro do que foi apreendido no mesmo período do ano passado, 2 toneladas e 700 quilos. A quantidade deste ano já é superior às apreensões de todo o ano de 2018, quando foram 4 toneladas. A rota antigamente passava pelos estados vizinhos do Mato Grosso, Rondônia, e depois vinham desciam para os outros portos. A questão de tipo exportação, aí temos vários portos nesse sentido, por exemplo, Itajaí, Paranaguá, Santos. São grandes portos porque são grandes movimentos de containers. O destino dos entorpecentes apreendidos é a incineração. Em contrapartida, caíram as apreensões de maconha. Até julho deste ano, foram apreendidas quase 38 toneladas da droga. No mesmo período do ano passado, foram 50 toneladas. O Paraguai está se dedicando realmente à questão da reativação de plantações de maconha no seu país e também está tendo uma boa troca de informações com a Polícia Brasileira através da Senad, principalmente na questão de extradição de traficantes brasileiros que estão no solo paraguaio. Mas o trabalho da polícia não termina apenas na apreensão. Um dos objetivos é a desarticulação financeira das quadrilhas. Só no ano passado foram apreendidos do tráfico de drogas 84 milhões entre dinheiro, imóveis e veículos. A cocaína é produzida nos países vizinhos, mas tem que ser transportada para cá. Precisa de uma estrutura, precisa de pessoas que vão receber para fazer isso, precisa de veículos que são utilizados para tal. Precisa de dinheiro para a cooptação de agentes públicos corruptos para viabilizar a atividade criminosa. E tudo isso demanda recursos financeiros. Vamos agora aos destaques internacionais. Um homem atacou 2 mulheres hoje cedo em Sydney, na Austrália, com uma faca. Uma delas morreu e a outra está estável. O agressor foi imobilizado pelas pessoas que estavam na rua. As imagens das TVs australianas mostram a população tentando imobilizar o homem com a faca nas mãos. O suspeito foi contido por pedestres que usaram cadeiras e um engradado de leite para segurá-lo até a chegada da polícia. O suspeito atacou a primeira vítima, uma mulher de 21 anos, em um apartamento perto de um centro comercial. Depois, ele correu pela rua e tentou atacar outras pessoas. Uma mulher de 41 anos acabou ferida. A polícia disse que o agressor agiu sozinho e está sob custódia. Posso dizer de forma conclusiva que o suspeito estava sozinho. Não havia outro cúmplice nesta fase. Então a ameaça à comunidade foi encerrada. Testemunhas afirmaram que o homem pulou sobre um carro e gritou "atirem em mim" e "Deus é grande" em árabe. Com ele, a polícia apreendeu um telefone e um pendrive com informações sobre massacres e atos violentos. A polícia afirmou que o suspeito, depois identificado como Mert Ney, de 21 anos, tem um histórico de transtornos mentais. Ele também foi levado para o hospital com ferimentos leves. E mais de 500 migrantes a bordo de 2 navios humanitários aguardam a autorização para desembarcar em um porto seguro. As embarcações fazem resgates no mar Mediterrâneo, mas não encontraram apoio dos governos europeus. O navio humanitário Ocean Viking resgatou mais 105 migrantes em águas internacionais em frente à Líbia. No total, já são mais de 350 pessoas em busca de um porto seguro para desembarcar. Ao mesmo tempo, mais de 150 migrantes continuavam bloqueados no navio espanhol Open Arms, em frente à ilha italiana de Lampedusa.
Alguns deles estão a bordo há mais de 10 dias. No resgate mais recente, 105 pessoas foram avistadas em um bote. A maioria dos migrantes é do Sudão e dezenas deles são menores de idade. As boas condições meteorológicas atuais nessa zona do Mediterrâneo podem levar mais balsas a tentar a travessia. Além disso, a celebração do Eid al-Adha, uma das principais festas muçulmanas, também contribui para uma menor presença de guardas costeiros líbios. E pelo menos 184 pessoas morreram e cerca de 1 milhão abandonaram suas casas na Índia por causa das inundações causadas pelas chuvas. Inundações causaram mortes e muita destruição em várias partes do país. As cheias foram causadas pelas chuvas de monção frequentes nessa época do ano. O último balanço informou que pelo menos 184 pessoas morreram. As tempestades atingiram principalmente o estado de Kerala, uma região turística no sul do país. A vizinha Karnataka e outras 66 cidades nos estados de Maharashtra e Gujarat também foram afetadas. Equipes de resgate de emergência, membros da Marinha e da Força Aérea colaboraram com as operações de socorro. As chuvas de monção são esperadas a cada ano para reabastecer as reservas de água, mas elas também custam a vida de centenas de pessoas. E os 7 réus acusados de envolvimento na morte do jogador Daniel serão interrogados hoje no Paraná. Veja esse e outros destaques em mais um Giro de Notícias pelo Brasil. É a primeira vez que eles serão ouvidos pela Justiça. As audiências começaram às 9 da manhã no Fórum de São José dos Pinhais. O jogador Daniel Correia foi torturado e morto durante uma festa em outubro do ano passado. Edson Brits, assassino confesso, foi o primeiro a ser ouvido. A audiência desta manhã é importante porque o juiz vai decidir se os réus vão ou não à júri popular. Em Minas Gerais, 5 suspeitos foram presos por contrabando de cigarros numa operação da PF. Os agentes apreenderam também dinheiro, cheques, uma pistola e uma moto de luxo. A investigação, que durou 1 ano, descobriu sedes e fornecedores da organização em diversas cidades mineiras. Os suspeitos, se condenados, podem pegar até 8 anos de prisão por contrabando. Em Indaiatuba, no interior de São Paulo, uma mulher morreu depois de atropelar uma vaca numa rodovia. Ela dirigia um Porsche quando atingiu o animal na pista. A vítima ainda teria perdido o controle do carro, que capotou várias vezes. Além dela, um homem também estava no Porsche na hora do acidente. Ele sofreu ferimentos leves e foi atendido no local. Em Cuiabá, no Mato Grosso, uma família de capivaras foi flagrada atravessando uma avenida na faixa de pedestres. A veterinária Dani Moraes, que flagrou o momento, comparou a cena com a capa famosa do álbum dos Beatles. A travessia das capivaras foi numa avenida bem movimentada e os motoristas, claro, deram a preferência. No mesmo local, no ano passado, um jacaré foi visto também atravessando pela faixa de pedestres. Olha lá, Juliana, o importante é atravessar na faixa de pedestres, né? Até elas sabem disso, né? Muita gente não faz, mas elas fazem. Muito educadas. Parabéns para as capivaras. Bom, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 8h30 da manhã. Uma ótima tarde para você e até lá.